Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Curva sua cabeça, querido. Vamos orar a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo ajuntamento do teu povo nessa noite. Nós estamos aqui com toda tranquilidade, com toda reverência, com toda humildade, pedindo conselhos ao Senhor. Pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Venha, Deus, aquietar nossa alma. Venha, Senhor, alicerçar nossa vida na rocha. Deus, que nessa hora não haja nenhuma interrupção, nenhum atrapalho, nenhuma manifestação contrária à tua palavra, mas que somente a presença maravilhosa e doce do teu Espírito possa se fazer sentir nesse momento. Arranca do nosso coração tudo que não presta, tudo que atrapalha o solo de ser uma boa terra e receber essa semente para que ela venha brotar, crescer e frutificar para a glória do teu nome. Assim nós pedimos a tua bênção sobre a igreja nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Como enfrentar e vencer o último inimigo? Esse texto fala de uma experiência do rei Ezequias. Esse homem foi notável em Israel. Ele era descendente de Davi, foi o 13º rei de Judá. Ele reinou por 29 anos, do ano 726 ao ano 697 a.C. O seu nome significa Jeová fortalece. Ele é considerado um dos maiores reis de Judá, por causa da sua confiança em Deus, da sua dependência dele. No início do seu reinado, Ezequias reparou e purificou o templo. Ele reintegrou os sacerdotes e levitas ao seu ministério. Ele restaurou a celebração da Páscoa. Além disso, combateu a idolatria e proibiu o culto aos deuses pagãos. Teve grandes vitórias com Deus. No capítulo 19, versículo 35, diz que, por meio da oração de Ezequias, um anjo do Senhor destruiu um exército de 185 mil soldados. Então o rei Ezequias foi um grande homem nas mãos de Deus, um grande rei. Mas Ezequias teve um problema sério na sua vida. Ele não soube lidar com a hora da morte. Ele não soube enfrentar o último inimigo. E nós veremos mais para frente
que esses 15 anos de acréscimo foi para ele uma grande tragédia. Então eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite sobre esse tema. A primeira coisa que eu gostaria de falar com a igreja é: todos terão que enfrentar a morte um dia. Essa é uma verdade bíblica. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 21 a 26. Diz o seguinte: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Todos nós temos que enfrentar esse último inimigo. Nós enfrentamos inimigos todo dia, mas um dia nós teremos que enfrentar esse último inimigo que é a morte. Tirando a raríssima exceção daqueles crentes que estarão vivos no dia do arrebatamento, todos nós teremos que enfrentar a morte. A igreja, há um tempo atrás, ela ensinava os crentes a se preparar para morrer. Mas, em compensação, ensinava muito pouco os crentes a viver. E os crentes ouviam o evangelho e era como se fosse um passaporte para o céu. Hoje nós vivemos, dizem que a igreja foi para outro extremo. A igreja hoje ensina muitos crentes a prosperar, a vencer na vida, a ser vitorioso. Mas muitas pessoas estão prosperando financeiramente, materialmente, mas não estão crescendo espiritualmente, não estão prontas para enfrentar a morte e comparecer diante de Deus para prestar contas. E a Bíblia diz que nós devemos estar preparados para esse dia. Lá em Amós, no capítulo 4, versículo 12, está escrito: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Quando nós participamos de uma cerimônia fúnebre, e ali nós nos despedimos de alguma pessoa querida, um irmão em Cristo, que completou a sua carreira e que guardou a fé, esse momento é triste para nós. Mas para aquele irmão que vai, é o fim do perigo, é o fim das tentações, é o fim das dores, é o fim das lágrimas. Esse irmão, cujo corpo está ali naquele momento, ele nem está mais ali. O espírito, a alma dele já está em delícias na presença de Deus. E é para esse momento que nós temos que estar preparados. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus é tão bom que Ele permite a gente viver a vida inteira sem Ele. Mas Ele só não permite a gente morrer sem Ele. Nós podemos viver 80 anos desviados dele na face da terra. E se faltando um minuto para a nossa morte, a gente se arrepender de verdade, se converter, Deus nos recebe na sua glória. Está aí o ladrão na cruz, é uma verdade bíblica. Então nós temos que estar preparados, porque aqui nesse mundo é como se fosse 7 bilhões de pessoas com uma senha na mão. E ninguém sabe quem está segurando a 01. Pode ser você. Há pessoas que vivem como se nunca fosse morrer. Adotam um estilo de vida como se fosse ficar para semente. Como se nunca tivesse que um dia comparecer diante de Deus para prestar conta. E eu digo para vocês, irmãos, qual é a função de um pastor? É zelar pelas almas dos crentes. Então, a minha função com você vai estar concluída o dia que eu baixar você à sepultura. E eu disser assim, para esse irmão, o perigo acabou. Eu não estou aqui para ensinar você a trocar de carro, querido. Eu não estou aqui para cobrar a tua pensão alimentícia. Eu não estou aqui para ajudar você a comprar sua casa de praia. Se eu puder ajudar de alguma maneira, ajudarei com toda alegria. Mas eu estou aqui para zelar pela tua alma. E a igreja existe para cuidar da tua alma. Para quando chegar esse momento, porque vai chegar. Ninguém de vocês vai poder dizer, eu nunca vou morrer não, pastor. É por isso que nós fazemos questão de dizer a verdade. De dizer todo dia e toda hora, olha, essa vida não é tudo que há.
Porque a qualquer momento a nossa senha pode ser chamada. Pode ser agora. E eu preciso estar preparado. Esse homem, Ezequias, nosso irmão, ele foi um homem notável, um rei notável, fez coisas notáveis, alcançou grandes vitórias com Deus. Só que quando ele recebeu a notícia, esse homem que tinha tanta experiência com Deus, diz que ele virou para a parede, chorou, e orou, e pediu para Deus, não me leva. E ele teve o privilégio de receber a notícia adiantado, para ele poder colocar a sua vida em dia. Já pensou se Deus avisasse a gente? Pra você pagar o carnezinho da INSS que está atrasado, para você renovar seu seguro de vida, para deixar uma vida boa para sua família. Já pensou se Deus fizesse isso com todos nós? Ia ser ruim de um lado, mas seria muito bom de outro. Deus falou assim, você vai amanhã. Eu falei, opa, mas 6 horas da manhã estou na igreja. Eu quero ser levado aqui em oração. O que faz uma pessoa que tem tanta experiência com Deus não querer ir morar com Deus? A gente canta aqui que quer ver a face de Deus, mas quando aparece uma dor de cabeça, a gente fica desesperado. Por que nós temos tanto medo de morrer? É incrível. Ninguém quer partir. Ah, pastor, se a morte for descanso, eu prefiro viver cansado. Por que vocês estão na igreja? É para arrumar casamento? É para prosperar financeiramente? É para exercer algum cargo? É para conseguir voto para político? Não, nós estamos aqui porque nós queremos ir para o céu. Lá está Jesus, nós vamos morar ao lado de Jesus. Então, a morte para nós é promoção. Eu cresci ouvindo isso. Cada vez que morria um irmão, o pastor dizia, o irmão foi promovido às mansões celestiais. Hoje ninguém quer essa promoção mais. Não, pastor, se isso é promoção, quero ser rebaixado. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. E eu já falei, se eu for primeiro que vocês, não gasta dinheiro comigo. Me enterra aí aonde for mais perto. Gastar dinheiro com flor, com coroa. Agora, se você quiser gastar dinheiro comigo agora, eu aceito. Compra uma lá de 5 quilos de leite condensado, manda para mim. E depois que eu morrer, pode ficar com tudo. Para quê? Gastar dinheiro depois que a gente está morto. Se eu for primeiro, não quero choradeira. Faz um culto de ação de graça que eu vou estar feliz. E ninguém ora para eu ressuscitar, pelo amor de Deus. Que eu vou estar no lugar bom, não vou querer voltar mais não, por mais que eu ame vocês. Vou estar no lugar muito melhor. Todos nós teremos que enfrentar a morte um dia. A segunda coisa que eu quero conversar com os irmãos é o seguinte. O livre-arbítrio humano interfere na hora da morte. Vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. A palavra de Deus diz para nós que nossas atitudes, nossas ações, nossas omissões podem fazer com que a gente morra fora do tempo. Geralmente antes. Geralmente quando nós somos muito loucos, muito perversos, nós morremos antes da hora. Todo mundo sabe disso. Traficante não aposenta. Pistoleiro não aposenta. Eles nem pagam INPS, porque não aposentam. Cara que só quer andar louco, a dirigir a 140 por hora, fumar maconha, cheirar cocaína, virar noitada aí, não vai viver muito. Vai morrer fora do tempo. Ah, Deus quis assim. Deus não quis assim não, filho. Eu não consigo acreditar que Deus vai querer que um rapaz de 16, 17 anos morra com 10 tiros porque estava praticando um assalto. Eu não acredito que Deus quer uma coisa assim não. Mas quando a pessoa é perversa e louca, ela acaba antecipando o tempo que Deus tinha para ele. Olha o que está escrito no Salmo 55, versículo 23. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, porém, confiarei em ti. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. O livre-arbítrio do homem pode interferir no momento da morte.
tanto para mais quanto para menos. Por exemplo, para mais. Na nossa Bíblia, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, aparece o único mandamento com promessa. Está escrito lá: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na face da terra. Filho que obedece pai e mãe, vive mais ou vive menos? Vive mais. Tanto no aspecto material, quanto no aspecto espiritual. Se a sua mãe falar para você levar o guarda-chuva quando você sair de casa, você pode olhar para o céu, não ter nenhuma nuvem tamanho da mão do homem. Você cata o guarda-chuva e leva, porque vai chover. O pessoal fala assim, praga de mãe é um negócio impressionante. Não, não é praga não, a mãe sabe das coisas. Esse pessoal antigo, eles têm um negócio que dói o joelho esquerdo, eles sabem que vai chover. Então, quando a mãe e o pai falar uma coisa, você deve ouvir. Porque o seu pai e sua mãe já rodaram nessa estrada que você está aí agora. Seu pai e sua mãe sabem onde vai dar esse caminho. E muitos de nós, pais, já batemos cabeça no final desse caminho. É por isso que eu te digo, meu filho, não pega essa estrada aí não, que essa estrada aí vai acabar mal. Ah, pai, como é que o senhor sabe? Eu sei porque eu já andei aí, ué. Ninguém ama o filho mais do que um pai e uma mãe. Eu digo, em primeiro lugar, a mãe. Porque a mãe gerou ali de dentro, é uma coisa impressionante. Em segundo lugar, o pai. Você pode arrumar a menina mais bonita, mais cheirosa, mais carinhosa. Ela não te ama mais que a tua mãe. Não quer dizer que você vai ficar com sua mãe para o resto da vida, não. Larga mesmo sua mãe e casa com ela. Mas não adianta. Tanto que existe ex-mulher, mas ex-mãe não existe. Existe ex-marido, mas ex-pai não existe. Então, se os teus pais são as pessoas que mais te amam na face da terra, ouça o que diz o seu pai, você vai viver mais. E além disso, tem a cobertura espiritual. Quando um pai e uma mãe abençoam um filho, é um negócio fora de série. Ao contrário senso também, quando um pai e uma mãe amaldiçoam um filho, isso é uma coisa fora de série. Então nós pais não podemos amaldiçoar nossos filhos de jeito nenhum. Um pai não pode abrir a boca para chamar um filho de burro, para chamar um filho de cavalo, para chamar um filho de incompetente, para chamar um filho de desgraçado, de porco, de vagabundo. Você está jogando uma maldição no seu filho, e há poder na tua palavra. Você tem legalidade na vida do seu filho. Abençoa o seu filho. Então os irmãos percebem que o livre-arbítrio humano interfere nessa questão da morte. A Bíblia fala um monte de coisas sobre a morte. E uma das coisas que a Bíblia fala é que nossas atitudes podem antecipar o momento da nossa partida, ou a nossa atitude pode também postergar o dia da nossa partida. E no final, o que interessa é a vontade de Deus sobre a nossa permanência aqui na face da terra. O rei Ezequias pediu a Deus que lhe concedesse mais tempo de vida. E o Senhor concedeu mais 15 anos para ele. E nós podemos ver na narrativa aí do segundo livro dos reis, que esse tempo foi péssimo para ele. Por exemplo, no capítulo 20 mesmo, do versículo 12 ao 19, vocês vão ver aí que o rei Ezequias convidou o rei da Babilônia e mostrou para ele todos os tesouros que havia na casa de Deus. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Respondeu ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto é em minha casa. Nenhuma coisa há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: voa
é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Todo mundo que conhece a história de Judá sabe que eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Esse episódio aqui com Ezequias foi o estopim do cativeiro babilônico. O rei da Babilônia cresceu o olho e na primeira oportunidade ele veio com o exército, invadiu, tomou tudo e levou o povo cativo. Tanto que o profeta na mesma hora exortou o rei. Como é que se abre dos tesouros da casa de Deus para os incrédulos? Então, uma péssima decisão de Ezequias, já no período dos 15 anos que ele viveu e não morreu. Quer ver outra coisa terrível que aconteceu com Ezequias? Nasceu seu filho Manassés. Capítulo 20, versículo 21. Descansou Ezequias com seu pai e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Olha o 21, do 1 ao 6. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efizibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Ora, se Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, obviamente, ele nasceu depois dos 15 anos de prorrogação do rei Ezequias. Manassés foi uma praga para o povo de Deus. Tudo de ruim que um rei pode fazer para o povo, o Manassés fez. Ele era tão perverso, irmão, que ele sacrificou o seu próprio filho. Ele transformou a igreja em centro de macumba. Era agoureiro, feiticeiro, idólatra, tudo que você possa imaginar, o Manassés foi. Um filho que nasceu a Ezequias nos 15 anos que ele pediu a mais a Deus. Será que não era melhor ele ter ido a hora que Deus falou que era para ele ter ido? Nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Quando às vezes acontece de uma criança adoecer e morrer, e os pais ficam desesperados, ficam tristes, choram, normal, mas não pode blasfemar contra Deus. Ninguém sabe o que vai ser amanhã dessa criança. Nós temos que fazer igual Jó. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe a hora certa. Então, queridos, o livre-arbítrio do homem interfere na hora da sua morte. Em terceiro lugar, a soberania de Deus determina a hora certa de nós partirmos. Salmos 139, do 13 ao 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O Deus soberano sabe a hora exata da nossa partida. Aos olhos de Deus, nossos dias já estão escritos e predeterminados, um por um. Isso não é fatalismo, porque o fatalismo faz com que a gente viva de maneira irresponsável. O que é o fatalismo? Já tem uma hora certa de a gente morrer mesmo, de um jeito ou de outro nós vamos morrer. Se você acreditar assim, você não vai procurar médico mais. Tiver que morrer, vai morrer mesmo. Tome carne de porco, né?
chouriço, linguiça, 2 litros de Coca-Cola de manhã, pão com linguiça, torresmo. A gente vai morrer mesmo? Tem uns que falam assim, pastor, ninguém morre na véspera. Isso é puro fatalismo. Não é assim. Claro que não é assim. Mas o nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe. Ele escreveu uma história para nós. E essa história que ele escreveu tem começo, tem meio e tem fim. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 27, está escrito assim: qual é o homem que, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é uma medida bíblica que vai do punho ao cotovelo. Geralmente meio metro, a gente arredonda para meio metro. Então, por mais ansioso que o homem esteja, ele não consegue acrescentar meio metro ao curso da vida dele. Se nós estivermos vivendo a vontade de Deus na vida da gente, e Deus falar que na nossa linha de chegada é ali, você não passa meio metro para lá. Você vai ficar aqui. Assim que é. E graças a Deus, porque é assim que é. Isso é um dilema para nós. Porque a nossa mente carnal não consegue entender esses dois aspectos, a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. E as duas verdades são conceitos bíblicos. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar que o homem é livre e responsável por suas ações. E de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar que Deus é soberano e que o homem não pode fazer nada que não seja da permissão dele. É o exemplo da linha do trem. A linha do trem são 2 trilhos que caminham lado a lado e eles nunca se encontram. E não pode se encontrar mesmo, senão o trem descarrila. Qual trilho que está certo? Os 2 trilhos caminham juntos. E eles vão caminhar juntos até a linha de chegada. Agora, se você olhar uma reta, lá no horizonte, você vê que lá no horizonte eles se juntam. Então, quando a gente chegar no céu, a gente vai entender como é que funciona essa questão de soberania de Deus e livre-arbítrio humano. Porque as duas verdades são bíblicas, nós só não temos condição de entender. Como não temos condição de entender as duas naturezas de Cristo, como é que ele é 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Nós não conseguimos entender a Trindade, como é que Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 são uma pessoa só, e nós estamos aqui exatamente adorando a Trindade, sem entender. Tem vários mistérios bíblicos. E lá em Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem ao homem, as coisas ocultas pertencem a Deus. Aquilo que eu entendo, ótimo. Aquilo que eu não entendo, ótimo. Eu aceito e creio. Da mesma forma que com a sua liberdade o homem interfere no momento da sua morte, a soberania de Deus, ela marca um tempo exato da nossa partida. A hora de Deus é perfeita. A experiência de Ezequias mostra que a hora de Deus é muito melhor. Claro, ele ficou triste com a notícia, a mulher ia chorar, os filhos iam chorar, o povo ia chorar, mas se era a hora de Deus, vamos embora. Se Deus não me quer aqui, eu vou ficar fazendo o que aqui? Irmãos, essas verdades bíblicas devem nos encher de segurança. Você saber que enquanto Deus te quer aqui nessa terra, você é imortal. A Bíblia diz que você vai botar a mão em cobra e o veneno não vai te fazer mal. Você vai beber veneno e não vai fazer efeito em você. Se Deus te quiser aqui para fazer a obra dele, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda. Você não precisa ter medo da bala perdida, da seta que voa de dia, da mortandade que se propaga nas trevas. Você não precisa ter medo de nada. Porque se Deus quiser você aqui, você é imortal, filho. Agora, se Deus não nos quer aqui, o que nós queremos fazer aqui? Se Deus entendeu que eu combati o bom combate, eu completei a carreira, para que eu vou chorar e vou pedir para Deus para viver mais aqui? Muitos de nós não têm segurança daquilo que vai encontrar do outro lado. De que se partir agora vai entrar de cabeça num lugar infinitamente melhor. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em mente humana alguma aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por que nós temos medo de morrer? Porque não temos certeza da salvação.
Não acreditamos em Deus. Não acreditamos, como Jesus disse, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Nós queremos ser imortais aqui nessa terra. E nós pregamos para todo mundo que o céu é um lugar maravilhoso, mas ninguém quer ir para lá. Se Deus nos quer aqui, é aqui que nós temos que ficar. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuide bem dele. Faça caminhada. Faça check-up uma vez por ano. Vá ao médico. Se alimente bem. Beba 2 litros d'água por dia. Faça tudo que é bom para a saúde. Para você ter um corpo sadio, para fazer a vontade de Deus aqui. Agora você faz tudo isso porque está com medo de morrer? O apóstolo Paulo ensinou para nós, irmãos. Para nós, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. A Bíblia diz que a morte física é inevitável. Todos nós vamos passar por ela. Mas a Bíblia diz também que a nossa liberdade de escolha pode interferir no momento da morte. O homem sanguinário e fraudulento não viverá metade dos seus dias. Aquele que é demasiadamente louco vai morrer antes do tempo. Mas a Bíblia também diz que Deus é soberano e sabe a hora exata em que cruzaremos a linha de chegada. Diante disso tudo, apenas uma coisa é nossa responsabilidade: estar preparado para esse dia. A única responsabilidade que eu tenho, que você tem, é estar preparado para esse dia. Nós temos que viver cada dia como se fosse o último. Nós não podemos arriscar passarmos um dia sequer com a comunhão quebrada com Deus e com o nosso irmão, porque uma coisa leva a outra. Se a comunhão está quebrada com o irmão, está quebrada com Deus também. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Nós precisamos saber e crer que a morte não será o último capítulo da nossa história. O nosso Deus venceu a morte para nos dar a garantia de que quando nós partirmos, nós não ficaremos encravados numa sepultura, nós viveremos eternamente com Ele. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. É fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração.
Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel.